Aí, então, boa tarde, olha eu de novo aqui com vocês, né? Ah, gostei, Vinícius, que você ficou. A gente precisa de bastante gente. Quanto mais gente, melhor para trabalhar com a gente. Ah, rimou, hein? Publicitária. Bom, eu vou compartilhar com vocês um material, mas prometo que vai ser bem mais rápido do que tá colocado aqui, porque eu não vou contar para vocês toda a história. Vocês já fizeram aula comigo semestre passado, então está muito tranquilo. Mas como é uma oficina padrão, né, então eu já deixei para vocês terem uma ideia, por quê? Se Deus quiser, o ano que vem a gente tem vários congressos, e sempre quem trabalha comigo, quem participa trabalha comigo não, mas sempre quem está envolvido nos projetos de rádio, vai fazer essa oficina, vai dar essa oficina, né? Vai participar dos eventos. Então, por isso que eu já vou deixar esse formato para vocês conhecerem como é que funciona. Só para vocês saberem, até 2020 praticamente, né? Porque 2020, em março, que as coisas pararam, mas até março de 2020, eu era um projeto à parte. Então, eu participava do projeto da agência, eu participava do projeto do Clique Verde, e eu tinha um projeto meu, que era uma parceria, era um programa de rádio, que era uma parceria com a Pestalozzi. Então, chamava Rádio Z. Então, a gente trabalhava com crianças especiais fazendo programa de rádio. É indescritível a alegria daquelas crianças que chegavam, né, sem falar, às vezes gagos, e quando começavam a fazer o programa, outro hemisfério do cérebro, então era uma coisa assim, e a gente percebia como eles cresciam fazendo o programa. Tinha alunos da Pestalozzi que iam para a Pestalozzi para esperar, né, a terça, a quinta-feira, para vir para o CDB, que a gente fazia toda a discussão de pauta, montava o roteiro, ia para o estúdio aí da UCDB, gravava, né? E aí editava, e era veiculado o programa na FM do CDB, e era veiculado também na Rádio Imaculada, o programa da Rádio Z. Com a vinda da pandemia, e também as dificuldades do projeto, então o projeto acabou. Então, eu falo que de março a setembro eu fiquei órfã, né? Eu fiquei sem aquilo que eu gosto, que é a questão do rádio. Eu sou do rádio, vocês sabem, meu livro é do rádio, e eu conheço o poder do rádio. Então, aí, quando foi em agosto, o Tiago coordenava a agência, ele falou, Cláudia, vamos fazer um projeto, vamos fazer um braço da agência, e esse braço da agência vai ser um programa de rádio, né? E agora, a dificuldade vai ser achar uma rádio comunitária para ceder um espaço gratuito para a gente. Todas as rádios comunitárias vendem espaço como qualquer outra rádio. Mas foi, assim, uma surpresa para mim, surpresa positiva, que a primeira rádio que eu procurei, do lado da UCDB, me conhecia. Eu tinha trabalhado na minha dissertação com aquela rádio, não de uma forma muito, assim, né, amigável, porque eles fugiam um pouquinho do que a lei dizia, mas hoje eu entendo, né? Ou você foge um pouquinho, você não, uma rádio comunitária não sobrevive. Então, ele me deu um espaço. Me deu espaço das 11 ao meio-dia, toda quinta-feira. Queria me dar 2 vezes por semana. Não dá, porque fazer programa de rádio da forma que a gente faz não é tão simples do que chegar no microfone e colocar música. Tá? Então, no dia 17 de setembro de 2020, nascia, né, e era concretizada a ideia do programa Papo Mais na comunidade. Por que Papo Mais? Porque, primeiro, vem de Agência Mais, é um produto da Agência Mais, e é um papo na rádio diferente que a gente quer passar. É claro que não dá para fugir daquilo que os ouvintes de uma emissora comunitária esperam.
Então, não adianta a gente pôr MPB, não adianta a gente colocar um Frank Sinatra, não adianta a gente colocar músicas que não são do repertório daquela comunidade. Então, e aquilo que o professorado falou, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de colocar a mão na massa é quem é o meu público? Quem é o público da rádio comunitária? Né? Quem ouve rádio comunitária? Porque o alcance da rádio comunitária é muito pequenininho. Para vocês terem uma ideia, quem não lembra, né, do semestre passado, a rádio comunitária tem um dial só, que é 106,3. Enquanto que as outras rádios, cada rádio tem uma frequência, uma não interfere na outra, né? Então, por exemplo, eu pego aqui a FM e o CDB, eu vou até a saída de Três Lagoas, se duvidar, por exemplo, a Morena, a Isa, a gente vai até quase passando e você vai ouvindo. A rádio comunitária, o alcance é muito pequeno. Então, se você sair da UCDB com 106,3, você vai ouvir a Nasser, aí depois você vai ouvir aqui da Atalaia, que é aqui do Júlio de Castilho, aí se você vai mais para frente, você vai ouvir a Metrópole, que é ali da Guanandi. Então, você não muda de DAI, né? Você vai, as ondas que vão encontrando o rádio, e não, ao contrário das outras emissoras, você no rádio que vai encontrando as estações, né? E isso dá algumas características diferentes para a rádio comunitária, tá? Então, a gente precisa entender qual é o público da rádio, quem que é o cara que está assistindo da Vila Nasce, né? O que ele gosta, tá? Só que quando a gente começou muito rápido, a gente não teve tempo de fazer uma pesquisa ali no bairro, né? Que eu pretendo fazer, para saber quem são eles, onde eles trabalham, o que eles gostam, qual tipo de música que eles gostam. Então, assim, quando os ouvintes ligam, a gente pede qual que é a dupla, qual que é o cantor, e às vezes numa semana a gente quer dar uma mudadazinha, então a gente coloca lá uma Ivete Sangalo e tal, mas o forte, né, da rádio comunitária é o sertanejo, né? E às vezes aquele sertanejo assim, raiz, né? Não é o sertanejo universitário. Muitos pedem aquele sertanejo raiz e às vezes eu vou confessar para vocês, eles pedem música que eu não conheço, né? Então, a gente não pode, então, fugir dessa característica dessa rádio. Então, vocês vão lá, a rádio é numa rua que não tem asfalto, né? Ela é bem estruturada. Eu queria que vocês, no dia 17, fossem comigo, tá? Se for o caso, a gente sai da UCDB, tipo 10h30 da manhã, e a gente vai lá para a emissora, para fazer esse programa, porque a gente vai comemorar 1 ano, a gente vai dar brinde, a gente vai fazer estou procurando fazer uma movimentação um pouquinho diferente. Então, você vai ver, então é um bairro, assim, classe D, classe E é um bairro que os comércios são pequenos, então são pequenos comércios, então você vai ver que lá na frente da rádio tem uma lojinha pet, mas bem pequenininha. Então, esse é o nosso público, né? Não é de uma emissora que está dentro de uma universidade, não é de uma emissora que está na Zarã, não é de uma emissora que está na Avenida Capital, é uma emissora comunitária inserida lá no meio de um bairro mesmo, com muitas carências, com muitos problemas, né? E que a gente vai procurar, a gente procura com a informação trazer um conhecimento de coisas que eles não ficam sabendo. Então, esse público da Vila Nasser não é um público que fica antenado 24 horas, como a gente, no celular, né? Então, e é para esse público que a gente, então, constrói o nosso programa, tá? Então, o nosso público, primeira coisa, quando a gente faz uma campanha publicitária, tem uma coincidência quando a gente monta um programa de rádio, né? Quem é o meu público, tá? Então, por isso que eu estou dando esse perfil do público para vocês. E o engraçado é que, como ela é transmitida pela web, quem quiser entrar lá, né, como vocês sabem, a gente tem a audiência do Paraguai, a gente tem a audiência do interior de São Paulo,
a gente tem audiência de bairros lá no, por exemplo, Monte Castelo, onde a emissora não pega, né? Então, a gente tem uma audiência bacana. E segundo uma pesquisa que eles estão veiculando lá na rádio, a gente está muito bem posicionado entre as emissoras, não primeiro, segundo, mas entre as emissoras, por ser uma rádio comunitária. Tá? Então, a gente pega hoje em torno de 3 a 4 mil ouvintes, de acordo com essa pesquisa. Tá? Então esses dados que eu queria passar para você. Gostaria de passar faixa etária, sexo. Eu tenho uma ideia, né? A Plamurb até ficou de me dar esses dados, mas a gente já sabe que a maioria, né, são mulheres. A faixa etária, eu acredito que é um pouquinho mais madura do que jovens, porque no nosso horário, os jovens estão ainda no trabalho, estão saindo do trabalho para almoçar. Então, mas a gente vai ver se a gente consegue ter um raio-x desse nosso público. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou só passar assim rapidamente, não vou falar, mas vocês conhecem, né, a história do rádio, então, o que é interessante a gente saber sobre o rádio? Que tudo que lá na Europa precisou de 3 físicos, né, de 3 teóricos, então, um que descobriu que não tinha nada no espaço, o outro descobriu que tinha onda eletromagnética e conseguiu captar, e o outro que conseguiu captar e disseminou. Então, no Brasil, a gente teve o padre Roberto Landel de Moura, que fez tudo isso sozinho. Então, para o mundo, nós temos 2 inventores de rádio, o italiano, o Guglielmo Marconi, e o padre Roberto Landel de Moura, que depois de 4 anos que esse italiano ele patenteou o rádio, o padre conseguiu, meio que fugido, porque aqui no Brasil ele era tido como bruxo, ele foi para Nova York, o pessoal achou no primeiro momento que ele era meio louco, mas aí ele teve que fazer sozinho todo o processo que ele fez para poder conseguir realizar a primeira transmissão de rádio. Então, ele mostrou todos os papéis, ele fez todos os papéis, os aparelhos que ele conseguiu detectar as ondas, que ele conseguiu captar e disseminar. Então, para o mundo, nós temos 2 inventores de rádio. Mas nós não podemos esquecer o Maxwell, que viu que não era um espaço vazio, né? O Hertz, que conseguiu captar essas ondas eletromagnéticas, e o Marconi, que captou e disseminou, e aí surgiu o pai da radiodifusão, tá? Então, aqui no Brasil, a primeira transmissão foi no dia 7 de setembro de 1922. Então, a última terça-feira a gente teve um aniversário. Pena que eu podia ter feito um post, mas é tanta coisa que eu esqueci, né? Então, e aqui no Brasil, o pai do rádio é considerado o Edgar Roquette Pinto. Ele não era radialista, ele era médico, ele era legista, ele era professor. Só que ele, naquela época, no início da década de 20, o brasileiro que morava no Sul não sabia que tinha Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Ele achava que ele era vamos supor, igual hoje a gente pensa de ET, será que existe? Será que... Eles pensavam naquela época, porque imagina como era difícil, né? Saber quem morava, se morava, como vivia, se vivia. Então, quando o Roquette Pinto ele criou o primeiro programa de rádio, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a ideia dele era fazer exatamente o que ele fez, a integração nacional. Porque antigamente a rádio era nacional, ou seja, a transmissão, que era ondas longas, amplas, ela pegava em todo o Brasil, saía do Rio de Janeiro, pegava lá no Amazonas e pegava no Sul. Então, realmente as pessoas começaram a aprender que os estados que tinham, começou a saber quem era o presidente, o que era Guanabara, onde ficava Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. Então, por isso que a gente fala que o rádio fez a integração nacional. Isso, a rádio AM. Quando começou a rádio FM, que foi a partir da década de 60, que era uma qualidade melhor, mas um alcance menor, que começou nos meios, nas fábricas, nos hospitais, como se fosse uma música
para ambientalizar, para dar um toque diferente no ambiente, né? E aí as pessoas começaram a ver o resultado, e aí surgiu a rádio FM comercial, como a gente vê hoje. Ela tem uma qualidade de som muito diferente de um AM, mas a amplitude dela é bem menor. Por isso que agora as rádios FM, que é aquela que a gente escuta, né, prioritariamente, ela tem uma qualidade de som melhor, mas ela é uma rádio local. Então, eu estou em Campo Grande, eu consigo ouvir uma rádio FM, mas se eu sair um pouquinho dos raios, né, se eu chego lá, indo para Três Lagoas, indo para Cidolândia, eu perco o sinal, mas eu não perco o sinal de uma rádio ainda, tá? Mas E aí a rádio comunitária, ela é FM, ela tem uma qualidade de som boa, mas a amplitude dela é infinitamente menor do que uma FM comercial. Legalmente é 1 quilômetro, e 1 quilômetro é um quarteirão. Só que como nós moramos em Campo Grande, a cidade é plana, não tem morro, então, sei lá, são 30 quilômetros, 50 quilômetros, depende, né? Mas legalmente seria para atender 1 quilômetro, realmente só, né, um bairro, vamos dizer assim. Então, as características, qual que é a vantagem e a desvantagem da gente escrever, de ouvir rádio, né? A vantagem é que eu posso ouvir o rádio aonde eu estiver. Você imagina isso na década de 60, 70, 80, né? Então, quando colocaram o rádio no carro, o primeiro rádio no carro chamava-se Motorola, né? Era o motor com a vitrola. O que era a vitrola? Vitrola era aquele que tocava música. Vocês devem tá na moda hoje, né? Aquelas vitrolas que tinham aquela agulha que tocava. E o motor de carro. Então, o primeiro aparelho de som chamava-se Motorola, a junção de motor do carro com a vitrola que você poderia levar onde você estivesse. Então, a grande vantagem do rádio é que você pode ouvi-lo aonde você estiver, né? No banheiro, no quarto, na sala, dirigindo, você está ouvindo o rádio, tá? Agora, qual é a desvantagem? Eu não consigo voltar para ouvir novamente. Tá aí a diferença do podcast. O podcast é um programa de rádio, com uma diferença. Como ele está no streaming, eu consigo voltar e assistir a hora que eu quero. Mas o rádio, com as suas características, com a sua programação, não dá para fazer isso. Ela perde. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente escreve para a rádio, né? Às vezes se a informação é muito importante, a gente sempre volta nela, procura recapitular alguma coisa, porque se ele perdeu aquela informação, ao invés dele mudar o dial dele para uma outra emissora, a gente vai tentar ficar o tempo todo pegando a atenção dele. E como a gente está falando para uma rádio, principalmente comunitária, a linguagem tem que ser simples, tem que ser direta, tem que ser popular. Não adianta você dizer, hoje nós vamos dirimir as dúvidas de você. Quando eu já falei essa palavrinha, mas que dicotomia esse... Gente, é a linguagem do dia a dia, sem rebuscar. Por quê? Porque com quem eu estou falando, né, são públicos da rádio comunitária, que são pessoas que moram nessas comunidades, tá bom? Então, não é que é uma característica, não é uma coisa legal. A rádio comunitária, ela poderia estar em qualquer bairro, no Joconde Orsi, tá? No Carandá, ou no Alto da Afonso Pena, só que, pelas características do nosso país, a rádio comunitária estabeleceu-se que ela está em comunidades, vamos dizer assim, classe D, classe E, comunidades que precisam de uma atenção especial dos governantes. Então, são pessoas simples, são pessoas que saem, às vezes, 4, 5 horas para trabalhar, levam 2, 3 horas para chegar no trabalho, não vêm para o almoço, chegam em casa às 7, 8 horas cansados. Então, esse é o público, e aonde que ele tem uma folguinha hoje, com o fone de ouvido, ele está ouvindo a gente. Então, a primeira coisa, escrever para a rádio, a gente não pode perder essa característica, que é uma linguagem simples, popular e direta. Então, aqui já passei para vocês o público da AM/FM. A diferença aqui da rádio comunitária, ela está, vou até colocar aqui, da rádio comunitária. E eu vou pedir para os alunos que não assistiram,
Tem um filme, né? Rádio Favela. Você assistiu, Malulei? O semestre passado que eu passei para... Você assistiu esse filme? Qual? Eu não... Rádio Favela, Uma Onda no Ar? Cláudio, eu acho que eu assisti até a metade do filme e faltou outra. Então, é interessante vocês que vão fazer parte do projeto ouvir, por quê? Porque é aquilo lá que a gente tem que fazer, né? Claro, dado as devidas proporções, porque nem eu e nem vocês vão viver de rádio. A gente não vai chegar 8 horas na rádio e vai embora meia-noite. Mas é bom para a gente ver, para a gente trocar ideias, como é que a gente pode chegar mais perto da comunidade, né? Então, como é que a gente pode falar para a comunidade que a gente está lá para ajudá-los? Então, o Vinícius não assistiu, eu não lembro se a Bruna estava com a gente, então pega esse filme, tem na internet, tem no YouTube, é 1 hora, e é interessante, porque é a realidade do nosso país. E uma realidade da importância de uma rádio comunitária, ela chegou a ganhar um prêmio das organizações das Nações Unidas, a ONU, né? Pelo papel importante que ela fez, tá? Bom, aí as vantagens a gente já falou. Quem liga um rádio é para ouvir música. Ponto final. Só que aí o que a gente faz? Entre uma música e outra a gente põe informação. Numa rádio natural, numa rádio comercial, a gente tem toda uma programação que tem legal. Quantos por cento é de jornalismo, quantos por cento de música nacional, quantos por cento de música internacional. A rádio comunitária, ela quer música, não tem. Mas entre uma coisa e outra, a gente coloca informação, porque o nosso programa, ele não é um programa musical, ele é um programa de utilidade pública. Então, é um programa que... O que é um programa de utilidade pública? É um programa que vai passar informação que serve para ele, que serve para o ouvinte, que ele pode aproveitar. Por exemplo, entre uma música e outra, eu passei para o ouvinte que a Prefeitura de Campo Grande tinha feito uma parceria com a Uber para ele poder tomar a vacina. R$ 25 para voltar, 25 para vir. Essa informação, ela é importante, mas eu não vi os grandes veículos de comunicação, uma televisão, dar essa informação. Então, puxa, isso é utilidade pública, porque vai ser útil para o público que está me ouvindo, principalmente para a minha comunidade. Mas é uma informação que, se eu fosse para o Joconde Orsi, para o Caranda Bosque, o povo ali tem carro. O povo não vai querer de pegar, entrar no site, pegar um código para fazer uso, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? De uma parceria da prefeitura. Mas o povo que mora aqui, às vezes não consegue ir no CBB, porque não consegue se locomover, às vezes tem cadeira de roda, tá, tem problema de artrose, nossa, tem... Então, olha que informação bacana. Mas para chegar nessa informação, às vezes são horas de pesquisa. Olhando o Campo Grande News, olhando o Media Max, assistindo aquele jornal de manhã que começa às 6 horas da manhã para ver o que eu posso. Então, não é assim, vamos escrever 2 minutos. Às vezes, eu levo uma tarde inteira e ainda, quando eu pergunto, será que isso sempre é interessante? Eu falo, não, eu apago. Então, não é complicado, mas demanda tempo eu fazer um programa de utilidade pública, tá? Então, para que vocês tenham uma ideia como é que funciona o programa, eu gravei no Google Meet essa última quinta-feira, né? Ontem eu gravei, vou colocar no YouTube e vou dar para vocês ouvirem. Me perdoe, eu estava um pouquinho travada, eu não sei porquê, acho que eu estava preocupada em gravar, eu não consegui pausar, então estão as músicas, só você passar, mas aquilo é o programa, aí você vai ver o que é uma notícia, o que é uma utilidade pública. E nós tivemos ontem uma entrevista com o professor Cochil da Biologia. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma crise hídrica. Como é que eu posso dar uma utilidade pública para a Vila Nácer? Como é que você aí na sua casa pode ajudar o planeta? Então, não usar a mangueira, né? Quando for lavar o rosto, abrir e fechar a torneira rapidamente, cuidar dos vazamentos. Então,
Isso é um programa de utilidade pública. Isso é a base, né, do nosso programa. E é claro, como quem liga o rádio é para ouvir música, a gente também é um programa, né, de entretenimento. As desvantagens eu falei, né? Então, olha aqui uma maçã. Se você tem a TV, o cara vai ver a maçã redonda, vai ver a cor vermelha, né? Vai ver você mordendo, mas quando é para o rádio, você vai ter que descrever, né? Então, essa preocupação que a gente tem que ter. Será que ele está entendendo? Tá? E uma outra coisa que é importante para vocês, né? Que são jovens, numa rádio comunitária, não adianta você levar temas complexos para discussão. Eu vou discutir hoje no programa diversidade. Eu vou discutir hoje no programa inclusão social. Eu vou discutir... Não. É inadequado para a apresentação desses temas. Por quê? Porque eles não têm essa compreensão, né? Não é que eles não têm, que eles... Não, mas é muito difícil você levar e você conseguir, né, ter o feedback deles. O que eles fazem? Eles mudam. Não é que não é importante, mas quando eles começam a ouvir uma coisa que eles não... Sabe? Às vezes eles não entendem. Primeira coisa, eu quero música, eles mudam. Então, a gente não trabalha assuntos complexos, né? É o mês de maio, maio amarelo trânsito. Eles não têm cara. Vamos discutir maio, setembro, mês do suicídio. Tá? É um tema complexo, é um tema difícil da gente conduzir. No máximo, às vezes eu falo que tem uma palestra gratuita, mas não dá para trazer discussões ou informações assim, desse sentido, tá bom? Então, em rádio comunitária, a gente procura, né, não trabalhar esses temas complexos, porque o que faz? Eles mudam de rádio, de emissora, tá? Então, vamos ver agora mais algumas regrinhas, tá? Então, para o rádio, a gente escreve como a gente fala, né? Agora, lembrando que não dá para ficar pondo vírgula, eu tenho que ser, claro, eu tenho que ser objetivo. Tem aqui até falando para vocês quantas palavras deve ter. Colocar-se no lugar do ouvinte. Então, toda hora que eu acabo uma matéria, eu falo assim, mas se eu falar isso, o ouvinte, se eu fosse o ouvinte, morasse nesse bairro, eu ia gostar de ouvir isso? Nada a ver. Vai ter um show lá no Parque das Nações, R$100 o ingresso. Então, lá, provavelmente, essa informação é como eu dissesse, vai chover no molhado. Eles não é possível, né? Então, escrever com simplicidade, não esquecer do verbo, não usar gerúndio. Hoje vamos estar fazendo, não. Toda notícia a gente tem que resumir. Vai estar fazendo, não. Vou fazer, né? Então, usar sempre a ordem direta, sujeito, verbo. Lembra que ele se perde, porque ela está varrendo, ela está fazendo o almoço. Nosso horário é o horário de almoço, né? Ela vai estar buscando o filho na escola, às vezes ouvindo a gente. Então, eu preciso ser clara. Sujeito, verbo e complemento. Ler o que você escreveu e ver se você entende. Evitar gírias, né? Palavras estrangeiras, play-off, delivery, etc. Dá perfeitamente para a gente substituir, né? Entrega, desliga. Então, uma linguagem, como eu falei lá, simples, né? Evitar, você não quer? Não. Evitar essa forma negativa, sempre escrever na forma positiva, tá? Destacar sempre palavras importantes no texto. Não começar a frase vale lembrar. Vale lembrar o quê? Como lembrar o quê? Lembrar o quê? Ela perde o sentido numa rádio, tá? Nunca falar onde chegou o fulano. Então, por exemplo, eu estava dando a notícia que tinha chegado quarta-feira o Eltsin, que é aquele campo-grandense que ganhou as medalhas, né? E aí eu ia colocar ontem, aí você fala, não, ele vai envelhecer. Então, chegou. Você saber quando? Ele chegou, ele foi recebido. Então, a gente não procura não colocar esse tempo de verbo, como também a gente não procura colocar adjetivos
em nada. Ai, foi boa, foi má, foi triste. A não ser quando eu vou fazer algum comentário, tá? Quando eu vou escrever 1922, a gente tem que escrever 1922, tá? Não é 1922. Os números a gente faz por extenso. É claro, assim, que hoje, como eu estou escrevendo e eu estou fazendo o programa, então tem algumas coisinhas que eu vou escrevendo e lá eu lembro. Mas quando você for trabalhar em rádio, é tudo por extenso. E se você tiver que falar o sim, você não vai escrever Y, você vai escrever U-E-T-S-I-M. O cara lê o Eltsin, entendeu? Porque é ele que vai falar. Então, não adianta você engasgar. Você tem que ler e lembrar sempre que quem está do outro lado tem que entender o que você está fazendo. Sempre que redigir, procurar fazer essa pergunta para você. O texto que eu escrevi interessa para mim? Se sim, com certeza vai interessar o ouvinte. Lembrando que não é interessar para você, mas você, sou eu, eu sou um patricinho, eu vou de carro para a faculdade, eu quero falar sobre um novo modelo. Não. Te interessa, lembrando quem é o seu público, tá? Então, você tem que se colocar no lugar do público, tá bom? Então, foi legal? Foi. Quantas palavras por frase? 20, de ponto a ponto. A gente conta aquilo que o Ado falou, no começo a gente conta, depois vai meio no olho. É claro, passa um pouquinho, às vezes um pouquinho, mas é uma média que o leitor não se perde naquilo que você está falando, né? E aqui o que o rádio nos ensina, quem pensa claro, escreve claro e fala claro, tá? Frase, não basta ser curta e simples, ela tem que ter um brilho, né? Você tem que botar o seu borogodó, né? A sua entonação, tá bom? E uma outra coisa que a gente aprende no rádio, escrevendo para rádio, é que escrever bem é o dom de saber cortar, não é curtar, é cortar palavras. Por quê? Porque o rádio eu não posso escrever muito. Estou falando aqui, então, para a gente, quando vai escrever para o rádio, saber escrever bem é a gente cortar palavras. Até porque a gente vai errar menos. E aqui está o nosso programa. Eu queria que vocês entrassem agora lá na agência para vocês olharem as fotos. Podem fazer isso? Todo mundo pode fazer isso? A senhora fala no Instagram? No site da agência? No Não, eu site não. coloquei agora no WhatsApp da agência. Tá lá, ó. Vamos lá. Aqui. Então, eu coloquei o Eduardo, tá vendo? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo copiando aqui. Então, uma pessoa que vai ajudar muito, tá? Uma pessoa que ajuda muito a gente. O nome dela é Helena. Então, no começo, quando a gente chegava e não tinha, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui foi logo no começo, primeiro programa. Então, essa senhora aqui, ela tem um programa antes do nosso, tá? O nome dela é Helena. Então, ela que ajudava a gente. Então, por exemplo, a mexer na mesa é muito simples, gente. É muito simples. Mas a gente, no começo, às vezes, sempre a gente se embanana. Então, quando vem um entrevistado, o que a gente faz? Tem vários botõezinhos que a gente aperta. Então, tem várias... Deixa eu colocar aqui a outra foto. Esse aqui. Não sei se vocês já viram ele nos corredores da universidade, né? Ele está no 6º semestre de PP, o Eduardo, tá? Ele foi o meu primeiro bolsista. Então, ele que pensou comigo o programa. Então, muitos programas, muitas coisas do nosso programa foram pensados, né, por mim e por Eduardo. Olha aqui ele. Veja bem, você não me vê, quando vocês pegarem o... Eu vou até já colocar aqui, ó. Tá vendo essa foto dele? Então, quando ele
quando vocês pegarem o know-how, né, são vocês que vão fazer o programa. Eu fico ali do lado, né? Às vezes eu apareço para fazer a introdução, até para, se tiver um padre ouvindo, se tiver um professor ouvindo, estão sabendo que os alunos estão, né, com o professor responsável. Mas, às vezes, então, por exemplo, nas férias de julho, né? Eu vou passar para vocês agora quem fazia comigo. Um dia ia eu, um dia ia a Johanna, outro dia o Matheus. O Matheus, ele é do curso de jornalismo, então a gente tinha uma parceria com o curso de jornalismo. Agora, a gente está, como se diz, a gente não tá mais, não temos mais um aluno de jornalismo, só de PP, tá? Então, esta aqui, que aparece aqui na foto, ó, essa menina é a Johanna, ela é do 4º semestre, ela faz publicidade, e a Johanna, né, foi indicada por mim para trabalhar no shopping. Uma ex-aluna minha, Letícia, ligou e falou, professora, a gente está precisando de uma assistente de marketing. Como eu vi o comprometimento dela, ela não faltava, ela ia de Uber, ela ia chovendo. Então, poxa, era uma aluna que realmente eu contava, é uma aluna que, assim, eu não ficava preocupada, ela chegava, ela levava o roteiro impresso, né? Então, eu ficava tranquila. Então, eu falei, eu tenho uma menina, mas ela está fazendo um estágio, ela não... Não, professora Amanda, e hoje ela é estagiária do Shopping Campo Grande, e ela foi até na sala de vocês, né? E o outro aluno que trabalhou com a gente, do curso de jornalismo, mas também ele teve outras prioridades, ele foi fazer estágio, que é o Matheus, também um guri muito bom, ele que ficava com a parte de notícias, tá? Então, o Matheus. Hoje, só eu fazendo o programa sozinho. Eu escrevo, eu seleciono, porque no ano passado eu queria trazer vocês, mas aí o pessoal, vamos, já que é da agência, né, vamos pegar o pessoal da agência, e aí a gente teve que esperar, então, a questão, né, dessa seleção que foi feita. E essa última foto aqui, a gente distribuía toda quinta-feira cesta básica. Só que aí ficou muito caro para a professora, né? Tinha vez que eu ganhava, tinha vez que... Mas a maioria das vezes eu comprava, né? Então, eu queria que vocês já pensassem para mim. Obrigada, filha. O que a gente pode dar de brinde quinta-feira? Precisa ser uma cesta. De repente, você tem uma camiseta nova, de repente, você tem um boné novo, de repente, você quer levar 1 quilo de açúcar ou de arroz, alguma coisa. Eu queria que cada um de vocês separasse uns brindes para a gente levar, tá? Eu vou tentar comprar uma cesta básica também. Tá joia? Bom. Ô, professora, oi. Lá em casa tem vários sacos de roupa de doação, não sei se dá para reaproveitar bastante, não? Não. Essas roupas usadas de doação, a gente leva para o projeto que é aquele Colabore com o Vizinho, que a gente atende lá a comunidade Mandela, tá? Para a gente sortear, tem que ser coisa nova. Eu prefiro alimentação, mas se tiver um boné, uma camisa, sei lá, aí vocês... Olha, eu queria que pelo menos cada um levasse algo, um perfume, qualquer coisa. A Johanna, a mãe dela, era da Natura, e ela sempre levava perfumes para a gente sortear lá. É uma forma do público participar, tá? Eles participam quando tem sorteio. Participa mesmo, tá? Bom, então agora, falando mais do nosso programa, então, programa, o nome dele, Papo Mais na Comunidade, como ele é um programa pensado, realizado por uma publicitária, tinha que ter um slogan. O nosso slogan é um papo a favor da cidadania. O que é a cidadania? É você dar para o ouvinte a informação para que ele possa trabalhar com essa informação. Então, por exemplo,
Quando tiver eleição, o que eu faço nos meus programas de rádio? Eu levo tudo que os vereadores fizeram, o que eles prometiam, o que eles prometeram e o que eles fizeram. Quando eu trabalhava na rádio comunitária aqui no Guarandi, eu alugava um ônibus para pegar a comunidade, para levar lá na Câmara dos Vereadores, para que eles pudessem cobrar os vereadores que foram lá e prometiam asfalto, creche, e não fazia nada. Então, isso é cidadania. Você dá para o ouvinte informação para que ele possa trabalhar. Do outro lado, é você dar informação para que ele possa ajudar a comunidade dele. Então, imagina se todo mundo jogar uma garrafinha de lixo na rua. Como lá não tem asfalto, então, você às vezes observa uma quantidade de lixo na rua que não devia. Então, quando você explica para ele que colocar um sofá velho ali na calçada, para quem quiser pegar, mas ninguém pega, junta bicho, junta escorpião, e que esse escorpião pode picar o filho, o neto, ou ele mesmo. Então, a gente está dando uma informação, porque o que a gente vê de sofá jogado naqueles terrenos é incrível, né? Então, isso é você dar informação para que ele possa agir de uma forma diferente. Ou até para que ele possa cobrar quem prometeu para ele um asfalto, para quem prometeu para ele que o lixeiro, que o carro do Solurb ia passar 3 vezes por semana e agora passa uma só. Então, por que é um papo a favor da cidadania? Porque eu vou procurar, não é todo programa que às vezes eu penso, né? Mas eu vou procurar dar informação para ele, para que ele possa realmente trabalhar com aquela informação. Então, aqui eu vou também disponibilizar para vocês esse material. Então, aqui eu falo o que é um programa de utilidade pública, né? Tá? Então, e o que nós vamos? Você vê, uma rádio, uma programação de uma rádio tem que ter informação, lazer, cultura. A dupla Patrícia e Adriana, quem conhece? Quem já ouviu? Tem alguém aí? Não ouvi falar não, professora. Não, Gabriel? Não, professora. Não, Patrícia e Adriana, elas têm até um canal no YouTube, elas tocam nos bares, são famosas. Eu até nem entendo porque ela não teve a fama de outros, né? Ela é mais antiga até que Luan Santana. Elas começaram na Rádio Comunitária José Abrão aqui. E aí gravaram CD, não são tão populares como as duplas, mas, né? Então, a Rádio Comunitária, ela tem que programar essas manifestações. Quem assistir a Rádio Favela vai ver que todo domingo, a Rádio Favela lá de Belo Horizonte, ela tinha um programa que ela trazia as mulheres para cantar, né? Então, por que não? Então, a gente, na Rádio Comunitária, eu digo que a gente pode quase tudo. 90% a gente acerta, 10% a gente erra e 10% a gente, né, descarta. Então, como que é aqui... só como vocês são publicitários, eu vou reforçar. Uma rádio comunitária não pode ter propaganda. Ela não é chamada de propaganda. Ela é chamada de patrocínio, tá? Então, vocês vão ouvir no programa que eu vou mandar, tem a propaganda do jingle da UCDB, né? Mas a UCDB não pagou, a gente deu lá, então vamos fazer uma arte de um crachá, que o Ar está me ajudando, a gente faz uma permuta, você deixa eu veicular e a gente vai fazer o layout tudo do seu crachá. Por exemplo, tem supermercado que dá, às vezes, R$200 e faz 10, 20, 30 veiculações por dia. Por quê? Porque eu não posso vender o espaço como eu vendo publicidade. Então, se você for na FM CDB, hoje 30 segundos, sei lá, R$38, R$40, R$50, depende do programa, depende da audiência. E lá numa rádio comunitária, R$50 o mês todo. Então, na rádio comunitária, a gente não recebe vocês vão ouvir, eu gravei tudo, vocês vão ver as propagandas, né? A gente pode até, às vezes, sugerir. Nossa, dá para fazer tanta coisa que eu fico perdida com as minhas ideias. Mas vocês vão ver as propagandas que tem, só que eles não pagam o valor da propaganda, eles pagam o patrocínio. Aí, quanto que o senhor pode dar? Né?
Por quê? Porque a rádio sobrevive desse patrocínio, né? Então, como é que por exemplo, a professora não ganha nada, eu não ganho nada, porque eu sou cedida pela universidade. Quem paga o meu salário é a universidade. Então, da rádio, eu não ganho nada. Mas vamos supor que eu vivesse da rádio. Então, por exemplo, a Helena, né? Ela vive da rádio. Então, cada anúncio que ela traz, desse patrocínio fica uma parte para ela. Então, a rádio ainda tem que pensar nisso. Porque não adianta uma rádio só ter música, ela nem pode existir. Ela tem que ter uma grade de programação, né? Então, quando a gente traz patrocínio, a rádio faz essa divisão. Eu não sei como funciona na Segredo, né? Mas, com certeza, o dinheiro que entra, ele paga os funcionários, né? Ele dá um percentual para os locutores. Vocês vão ver, tem programa de pet, tem uma veterinária que faz um programa de pet. Então, muita gente também trabalha lá por amor, por amor. Então, vamos supor que se eu não tivesse pela agência, eu trabalhei quase 10 anos sem ganhar nada. Eu trabalhei em várias rádios comunitárias sem ganhar nada, porque eu gosto. Eu trabalhei na FM e no CDB, eu ia todo sábado, eu não viajava, eu não ganhava, mas eu tinha um programa de rádio, no CDB, chamava Conexão Cidadania, né? Foi feito para os alunos, aí sabe como é que é aluno, né? Vocês são alunos. Aí era um feriado, ninguém ia, e no fim, então o programa praticamente ficou com a professora Cláudia. Então, e como é que é esse nosso roteiro, tá? Então, o roteiro é o seguinte, a gente tem as vinhetas. O que são as vinhetas? Vocês vão ouvir. Vinheta você não fala, vinheta vai lá, ligue e participe, já estão todas gravadas, tá? As vinhetas, o aluno, o Matheus Carvalho, ele gravou e já está lá. Então, a gente coloca a vinheta para saber o que vem, tá? Então, por exemplo, vinheta de abertura. Aqui entra a trilha e a gente fala, tá? Sobre a trilha. Eu não deixei esse conteúdo pronto. Esse aqui eu gosto de falar, tá? Então, o que é? Põe a vinheta, está começando o programa Papo Mais na Comunidade. Aí entra a nossa trilha, que é sempre a mesma, porque a gente precisa ter uma identidade, né? Então, em cima dessa trilha, eu falo, bom dia, ouvinte, está começando mais um programa, tá lá. Aí vocês, quem tiver comigo, se apresenta. Eu sou, então, por exemplo, eu sou a Erwana, aluna do 3º semestre de Publicidade e Propaganda da UCDB. Eu sou o Matheus. Então, nessa parte, antes de começar o programa, a gente se apresenta. E aí vem uma vinheta que está pronta, ligue e participe. E aí vem a vinheta da seleção musical. Aí entra a trilha. O que eu faço de diferente nessa seleção musical? Eu conto a história daquele conjunto, daquela banda, daquela dupla. Então, eu conto, Patrícia Adriana nasceu no MS, o nome completo dela é esse, primeiro DV. Eu conto um pouquinho da história delas, né? E aí, agora, vocês vão ouvir as músicas. Eu seleciono, eu ouço algumas músicas, eu ouço em torno de 10 músicas, mas a internet me fala quais são as mais famosas, então eu seleciono. São 3 músicas por bloco. O nosso programa, ele tem 3 blocos musicais, mas, às vezes, ficou um pouquinho menos o texto, tal, não tem entrevista, então fica tempo. Então, eu sempre faço o 4º bloco. Eu termino, vocês vão ver esse programa que vocês assistiram ontem, que vocês vão assistir, faltou um tempo para acabar o programa. A entrevista foi muito mais rápida, e a gente não tem como controlar isso, né? Então, o que eu fiz? Eu terminei o programa, mas deixei Patrícia e Adriana até completar a nossa 1 hora, que é o nosso compromisso, né? Terminou as músicas, entra a trilha. Por quê? Porque você vai informar o ouvinte qual a música que ele terminou de ouvir. Então, muitos falam assim, eu gostei dessa música, você toca de novo? Aí a gente fala, olha, numa outra oportunidade, senão a gente anota, que a hora que entrar o próximo locutor, ele põe, porque a gente trabalha com a seleção musical pronta. Por quê? Porque quando o ouvinte liga pedindo música, a gente tem, como nós não trabalhamos só com música, a gente tem que atender o telefone,
a gente tem que fazer a pesquisa, a gente tem que selecionar, a gente tem que ter no programa. Então, como às vezes eu ficava sozinha, era muita informação para mim. Então, eu adotei, me ajuda muito. Então, eu já vou com as músicas pré-selecionadas. 9 músicas. Normalmente, a gente toca 6, tá? Aí entra a vinheta da notícia. Então, entra a trilha. O que é a trilha? Essa que a gente vai escrever. E que notícia? Aquilo que eu disse, uma notícia que é importante para o público da Vila Nácer. Ou para a comunidade em geral, mas que ela, como eu falei, né? Essa parceria com o Uber, eu dou sempre o calendário de vacinação, falo sempre que ali pertinho deles tem o drive da UCDB, aí eu falo, não é só drive, tem lá, você pode ir, tem para pedestre, você tira a senha, etc, 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 entendeu? Aí entra uma vinheta pronta. Opa, peraí, onde que eu estou? Aqui. Aí vem a seleção musical 2, que é a mesma coisa. Aí vem a vinheta de utilidade pública, que vocês vão ouvir, são informações, geralmente, que eles podem fazer, né? Que podem ajudar. Aqui, vinheta do meio ambiente. O que eu fiz no último programa? Eu trouxe um biólogo para falar sobre o que é meio ambiente, o que é uma crise hídrica, o que a gente pode estar fazendo, né? Um ouvinte falou, nossa, ele falou, eu vou ter que parar de comer carne. Não, mas se você comer menos carne, você vai ajudar o planeta. Ah, eu já não estou nem comendo porque está caro. Então, a gente passa uma informação que ele reflete, às vezes ele não entende, ele liga. Então, sempre, em alguma parte do programa, eu procuro trazer um entrevistado. Agora, da nossa próxima quinta-feira, vai ser o professorado, e eu queria já passar um jogo para vocês, eu queria que vocês fizessem, que vocês mandassem para mim, se você fosse o ouvinte da Vila Nácer, o entrevistado fosse o professorado, que ele é o supervisor da agência. Que perguntas você faria que você gostaria que ele respondesse? Né? Então, uma doutora, quem é você, Ada? Quem é você, né? Qual é o papel da agência mais comunicação na vida dos acadêmicos? Então, coisas assim, umas 4 perguntas, eu quero que vocês me mandem, eu vou fazer uma seleção, vou mandar para o Ado, que ele vai gravar para a gente pôr no programa. Porque a gente ainda não está levando entrevistado, a gente ainda está, às vezes, um pouquinho de receio. Aí vem a seleção musical 3, né? Aí vem uma vinheta de curiosidade. Então, curiosidade, geralmente eu dou os pontos turísticos de Campo Grande. Eu gosto de falar muito aqui, ó, sobre o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, você sabia que você tem um código que te protege? Se você for, o aparelho quebrou, você pode trocar? Então, eu tenho o código, eu sempre gosto de falar do Código de Defesa do Consumidor, tá? Aí, essa vinheta é pronta. A vinheta é mensagem. O que é essa vinheta? Eu faço uma pesquisa de frases motivacionais. E sempre que tem um link com o programa. Então, nós falamos do meio ambiente. Então, eu fui lá, procurei uma frase sobre o meio ambiente. Sobre qualquer coisa. Alguma coisa assim que vai trazer para o ouvinte uma reflexão. Né? Então, eu falei sobre uma frase bacana que eu achei sobre o meio ambiente e a ganância. Se a gente comesse só para nos sustentar, não tinha fome no mundo. Ainda temos comida para todos, mas nós temos uma ganância tão grande que, por exemplo, nós somos um dos países que mais desperdiça alimento no mundo, dentro dessa linha em desenvolvimento. A gente joga fora casca de banana tem altos ingredientes nutritivos, a gente joga fora casca de banana, a gente salva vidas em outros países com casca do ovo. Então, a gente tem muita coisa legal para passar para eles sobre, né, sobre tudo. Então, o que eu quero dizer é que sempre nessa mensagem, que é o meu momento cultural, lembro, sempre eu começo a aula com momento, eu levo para cá. E aí a vinheta de encerramento está pronta, aí eu faço a trilha, aí logo eu já faço a despedida, aí a gente está terminando mais um programa, tal, aguardo vocês na próxima quinta-feira, aí vem a vinheta de encerramento, que está pronta. E aí aqui está, né, a vinheta de seleção,
E a gente tem também entrevista, tem a trilha de graduação. Então, por exemplo, eu levo um professor para falar sobre, por exemplo, ontem foi dia do médico veterinário. Se eu tivesse pensado, eu teria levado uma professora da veterinária lá para falar. Não tinha levado o coxinha. Então, aí a gente tem uma trilha, graduação. Por quê? Porque eu quero passar informações para a Vila Nasser dos cursos que a UCDB tem. Já pensou um cara tá ouvindo? Nossa, olha o que faz um médico veterinário. Olha que legal. Ah, eu vou ligar lá para ver. Né? Então, tem também isso. Então, isso também a gente pode pensar. Eu posso levar no meu programa todo mundo, exceto político. Na rádio comunitária eu não posso levar político, tá? Então, não posso levar vereador, não posso, tá? Se levar, eles não podem falar nada de política. Por exemplo, Eduardo Romero era vereador, mas ele era também o que cuidava da organização parlamentar do meio ambiente. Então, eu falava, Eduardo, você está proibido em falar em política. Você aqui é o defensor do meio ambiente. Então, isso que a gente tem que fazer, tá bom? Então, aqui, o que nós preparamos? Então, isso aqui vocês já vão me ajudar a pensar. Na segunda-feira, a gente vai sentar. Então, segunda-feira, eu quero as perguntas que nós vamos passar para o lado para ele responder. 4 perguntinhas. A gente vai escolher qual que é a dupla que a gente vai mandar. Então, lembrando que sempre tem que ser aquele sertanejo. Mas eu coloco, por exemplo, o Jota Quest, eu coloco Titãs, de vez em quando eu dou uma, né? Eu mostro para ele que também tem outros tipos de música. Então, a gente escolhe quem que a gente vai trazer, né? Nesse repertório, quem que a gente traz. Então, aqui as seleções de música, e não só, né, a escolha da dupla, mas eu também tenho que pesquisar sobre eles, né? Então, as músicas em 3, são 3 blocos musicais, como eu disse, pode ser 4. Então, sempre ter mais de 3 músicas como plano B. Então, tem que pesquisar, né? Quem é, qual a história da dupla. A história da dupla ou do cantor. Então, eu falei do Roberto Carlos, então, quando ele começou, tal. Pesquisar notícias, a gente só está, eu não estou mais separando, tá? Se é nacional, eu quero notícia aqui de Campo Grande, porque a gente agora só tem só um bloco de notícia. Antes a gente tinha 3. Mas como eu não tenho um aluno jornalista, a gente está fazendo só para a gente não perder a característica de um programa. E aqui pesquisar informação de utilidade pública e meio ambiente e curiosidades, tá? E aí, na segunda-feira, a gente marca, então, essa pauta com vocês. Então, gente, nossa, agora eu abro para as perguntas, tá? O que vocês acharam? O que vocês gostariam de complementar? Você levantou a mão, Vinícius? Levantei. Ô, professora, eu entrei aqui mais para conhecer mesmo sobre a rádio e tudo mais. Eu posso ter um tempinho para pensar se eu vou realmente entrar na rádio para... Só para você saber, Vinícius, assim, todo mundo da agência vai um dia para a rádio, tá? Entendi. A gente vai tentar levar vocês, por quê? Porque é um meio onde vocês podem trabalhar. Se vocês conhecerem Celso Costa, que hoje ele está lá na Morena, ele começou comigo, em rádio comunitária, tá? Além de vocês aprenderem, vocês também vão ter uma declaração que vocês fizeram esse estágio na rádio. Então, lá na frente do mercado de trabalho, hoje, como o podcast está em alta, pode ajudar vocês. Então, agora, o que eu preciso, tudo bem, não tem problema. Agora, a gente vai pegar 2 alunos para trabalhar comigo, porque eu estou sozinha. E aí, perde o valor de ser um projeto de extensão. Não é para eu fazer, né? É para trazer vocês, para vocês enturmarem. Até para dizer, não, eu não gostei do rádio. Então, vocês já sabem que, né? Então, hoje a gente tem lá na Blink, a Maluf, que foi nossa aluna, fez programa com a gente. Então, a gente hoje tem no mercado pessoas que trabalham, o Rodrigo, que era da Blink, pessoas que trabalharam com a gente, que foram, né, porque gostaram. E é uma possibilidade também, mas sem problema, tá, Vinícius? Gabriel, Bruna,
Ó, professora, nenhuma dúvida. Tá. Nenhuma dúvida também. Mas eu vou ter dúvida quando chegar lá na hora, já que vê aquela mesa gigante, professora. Então, o que eu quero de vocês para a segunda? As perguntas, tá? É porque eu acho que como eu e o Bruno, a gente já teve uma primeira experiência e já, tipo, pelo menos a gente já fez um roteiro, acho que a gente já tem mais ou menos uma noção de como funciona. É mais pegar a parte técnica mesmo. Tá. E outra coisa, quando você vai escrevendo, quando a gente começa, não se preocupa ficar contando, vai escrevendo. Aí eu vou ler com vocês e a gente vai fazendo os ajustes. E aí você vai ver, com o tempo, você nem precisa. Agora, se você for lembrar de tudo, você às vezes vai esquecer. Tá? Então, escreve, do jeito que você fala, né? Pega lá a informação, vai mudando, colocando numa linguagem simples, depois a gente vai vendo a formalidade da escrita. Tá bom? Mas, por enquanto, a gente não vai escrever. Então, hoje a gente vai fazer as perguntas para o Ado, e eu quero que vocês escolham, né? Uma dupla sertaneja ou... Tem show essa semana do Ícaro Gilmar. Seria da hora colocar as músicas dele quinta-feira. Ícaro Gilmar. Pronto. Só que é o seguinte, selecione as músicas dele, eu tenho que passar para o Pedro até terça, porque muita música a gente não tem na rádio comunitária, a gente não tem no Piracervo. Então, ele vai buscar no YouTube e ele salva para pôr no nosso programa. Ok, professora. Tá? Agora, eu preciso preciso saber, pelo menos, alguma informação deles. Por exemplo, onde eles nasceram, de onde vem esse tino musical. Engraçado que muitas duplas que estão em Mato Grosso do Sul não são de Mato Grosso do Sul, vieram de outros estados, mas estão morando aqui, porque é aqui que estão surgindo as melhores duplas do Brasil. Então, os casting de duplas estão com um olho muito grande aqui em Mato Grosso do Sul, o que era antes Goiânia. Então, as duplas estão vindo para cá, estão se fortalecendo em Campo Grande, mas elas não são daqui, mas é porque o Brasil hoje está de olho em Mato Grosso do Sul. Cadulon Santana, Mariana e Munhoz. Então, por isso que eu estou trazendo essa história. Então, procure saber um pouquinho deles. Não é só a música, mas quem são eles, tá bom? Fechado? Uhum. Então, tá bom. Segunda-feira, a gente faz uma reunião de pauta. Tá? Ok, professora. E se vocês já forem vendo alguma coisa que você acha interessante, aí eu lembrei do programa, a gente discute, tá bom? Ok. Então tá. Gente, um beijo para vocês. Professora. Bom sábado, bom domingo. Até Tchau, segunda-feira. Tchau. Tchau, tchau.